Olá, amigos de Deus Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. Continuando a leitura do livro do Richard Simonetti, A Bênção da Gratidão. Hoje, capítulo 31, Os Braços do Cristo. Perguntaram-me por que não há no centro espírita ritos e rezas, ofícios e oficiantes, imagens e estampas que caracterizam o culto religioso nos templos e igrejas. Ocorre que a proposta do Espiritismo é diferente. O Centro Espírita é, sobretudo, a escola de espiritualidade, onde aprendemos que o culto a Deus é assunto eminentemente pessoal, entre nós e o Criador. Elegendo intermediários, estaremos transferindo para outrem o que nos compete. Ele coloca aqui que o Espiritismo ele difere de outras religiões porque não tem imagens, né? Não ficamos cultuando imagens, não temos os santos, não temos orações que são padronizadas, não temos rituais, não se acende vela, não se faz sinal de cruz, não se ajoelha, enfim. Isso é de outras práticas religiosas. O Espiritismo ele tem a proposta de retirar tudo isso que é expressão externa e cultuar, sim, a prece, a conexão interna, ou seja, sem intermediário, como ele coloca, nos colocando diretamente em contato com o Criador através das nossas vibrações, dos nossos pensamentos, orações, meditações. Então, não há uma postura para se sentar para orar, não se precisa juntar as mãos e levar as mãos para o alto. A mesma coisa é o passe. Nós temos o passe espiritual, que é a doação de energia, seja do espírito, seja do próprio médium, do passista. Eu estou comentando sobre isso porque as pessoas criaram formas de dar passe que acabou virando verdadeiros rituais. E como o Espiritismo não tem rituais, ele é muito claro nessa expressão. Kardec não criou formas de põe a mão aqui, põe a mão aqui, faz assim, faz. Não tem isso. Mas existe uma liberdade para que a pessoa possa fazer essa, então, a gesticulação, se ela quiser ajoelhar para orar, se ela quiser, se ela sente essa necessidade, faça. Então ninguém vai condenar, não há esse julgamento. Se quiser fazer a oração do Pai Nosso, a oração Ave Maria, que aliás, a oração Ave Maria, a gente tem nesse livro aqui, Maria, Mãe de Jesus. É preciso considerar que Maria é um espírito de alta envergadura moral. Foi mãe de Jesus e continua trabalhando em nome de Deus, né, a nós, cuidando de nós. E ela principalmente atende os pedidos das mães cujos filhos, filhas cometeram suicídio. Nessa parte, aqui há uma explicação. A prece Ave Maria baseia-se em duas saudações feitas a Maria. Uma do anjo Gabriel, quando ele foi anunciar a Maria que ela fora escolhida para ser a mãe de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Essa foi a saudação. E mais tarde, quando Maria foi visitar sua prima Isabel, e ela foi envolvida ali
por aquelas vibrações, ela responde, né, ao cumprimento de Maria, né, saudando-a também, como bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, que é Jesus. E dali se construiu aquela prece que a gente conhece, Ave Maria, e ela é declarada também por muitos espíritas, né, como um louvor e pedido da assistência desse espírito. Tá? Mas o Simonetti, ele vai destacar aqui que não precisamos de intermediários. Lendo recentemente o livro As Vidas de Chico Xavier, já comentei aqui várias vezes, é um livro belíssimo, recomendo. E eu fiquei muito emocionada ao ler. E o que Chico percebeu, e eu também, à medida que eu fui lendo, eu fiquei impressionada. Chico era buscado por pessoas de todas as crenças, não eram só espíritas. Aliás, uma pesquisa foi feita e mais de 60% das pessoas que buscavam consolo com Chico e aquelas cartas que ele escrevia, né, para as famílias, principalmente para as mães, mais de 60% eram de pessoas não espíritas. Faz sentido se a gente pensar que o espírita, ele tem a própria doutrina por consolo, né, consoladora, entendendo que um ente querido que parte, ele continua vivo e está na sua jornada de evolução. Aqueles que não têm essa crença ou a crença reencarnacionista tendem a ficar aflitos quando parte, principalmente um filho, que parece um processo antinatural, né? O que a gente espera é que os pais partam antes dos seus filhos. Até a gente ficou pensando, né? Quando falece o marido, a gente fica viúvo. Quando os pais, né, morrem, os filhos ficam órfãos. Mas que nome que se dá quando os filhos morrem? Nós, pais, ficamos o quê? Não tem, parece que é um vazio. De fato, um vazio de palavras, um vazio que dá nos sentimentos. Então, é natural que se buscasse consolo, uma mensagem desse filho onde ele estivesse, né, nesse além, independentemente da crença religiosa. Mas Chico, ele era buscado insistentemente como um salvador. Ele próprio ficou impressionado com isso, porque ele achava que as obras que ele psicografava poderiam levar a mensagem de Jesus e de consolo e de esclarecimento acerca da espiritualidade, mas ele, a pessoa, né, ele era buscado para ser o grande salvador por espíritas e não espíritas. É preciso, então, olhar para que a gente não coloque pessoas e espíritos que, né, pessoas que estavam aqui encarnadas, desencarnaram e nós ficamos colocando nas costas delas a responsabilidade por fazer algo que é nosso. Então ele vai usar a expressão aqui da terceirização. Então vamos lá que ele vai trazer alguns exemplos. Se os noivos desejam as bênçãos divinas para o seu casamento, ninguém melhor do que eles próprios para fazê-lo. Reúnam-se em círculo íntimo de familiares e amigos e evoquem as bênçãos do céu. Falem das suas aspirações na vida a dois, do amor que os une, da proposta de um lar enriquecido por filhos, sustentado por valores legítimos de carinho, respeito, compreensão, fidelidade, dedicação ao bem.
Eu já fui a um casamento assim, de espíritas, né? Foi feito dentro da casa deles, cercado por amigos e familiares. E fizeram uma prece, pediram realmente as bênçãos de Deus para aquela união e todo mundo celebrou, todo mundo ali estava feliz em estar junto daquelas pessoas queridas que agora publicamente anunciavam sua união, estavam casados. Ao nascer o filho, ninguém melhor para evocar as bênçãos divinas do que os pais, na intimidade do lar, agradecendo a Deus pelo espírito que lhes foi confiado, propondo-se a orientá-lo nos caminhos da vida com carinho e a força do exemplo. Esse é o verdadeiro batismo, a gente pode dizer assim. Ir abençoar aquele filho, agradecer a Deus por ter permitido a vinda daquele espírito, entregue em confiança as nossas mãos de pais, né? Aí pai, mãe, responsáveis, todos aqueles que se colocam no lugar de cuidar desses espíritos recém-nascidos para transformá-los em pessoas de bem. E está aqui a força do nosso exemplo. Então, o nosso compromisso é de ser o exemplo para que esses seres espirituais e reencarnantes se tornem pessoas de bem. Se falece o familiar, ninguém melhor do que seus entes queridos para elevar o pensamento a Deus, buscando serenidade para eles e amparo para o companheiro que retornou à pátria espiritual. Então, quando alguém parte, a gente sabe que foi para o plano espiritual, vai ser acolhido, e as nossas preces, mais do que o nosso desespero, é que vão fazer com que aquele espírito regresse de uma forma mais equilibrada, mais harmoniosa, né? E desperte lá com o auxílio de tantos outros amigos que estão lá. Quando terceirizamos essas ações, ou seja, transferimos para terceiros, transferindo-as para alguém ou algum ritual, perde-se em grande parte a emoção que dá significado e intensidade ao culto religioso e favorece a comunhão legítima. Quando eu li essa parte, então, que me fez associar com o passe, porque existem esses cursos de passe, uma proposta de ensinar uma técnica. Então, você vai colocar a mão no chakra tal, então no centro de força, né? E vai ali fazer uma limpeza. Tudo bem, cada um criou aí um jeito de fazer esse trabalho. Jesus simplesmente colocava a mão. Às vezes tocava, às vezes só o pensamento. Por isso que o passe à distância funciona. Porque basta o nosso pensamento para emitir energia. Não precisamos de mãos, não precisamos tocar, não precisamos, né, fazer qualquer gesto. Isso é um ritual, isso é focar mais na técnica do que na emoção. E quando a gente está dando passe, nós precisamos estar conectados, estar em prece. E aquela pessoa que vai receber está em prece. Então, certamente, quando nos dirigimos a Jesus em oração, não iremos nem conseguiremos fazer branco na tela mental. Então, quando a gente está em oração, nós não vamos conseguir deixar a nossa tela mental em branco. Podemos intimamente formar um cenário. Por exemplo, situemo-nos à beira de um lago de águas tranquilas, em pleno crepúsculo, estrelas brilhando no lampadário celeste, brisa suave. Ou seja, quando a gente for fazer uma oração, não existe esse negócio de meditação de ficar com a mente vazia, né, e não pensar. A gente pensa o tempo todo. É só educar para que a gente se concentre naquilo que a gente está fazendo. A meditação e oração
para o cérebro é a mesma coisa, tem o mesmo efeito. Então, entendamos que quando estamos em oração, estamos meditando, estamos nos focando em nós, aqui no presente, e para que a mente não fique vagando e fiquemos ali pensando em outras coisas, que é muito comum ficar fazendo oração e lembra que deixou um compromisso, lembra que a panela está no fogão, lembra que tinha que pagar a conta, lembra que o filho ainda não chegou. A oração é um momento de conexão com Deus. Então é preciso fazer todo um trabalho de limpeza dessa filtragem aí desses pensamentos. Quando eles vierem, tudo bem, já me lembrou que eu tenho uma conta para pagar, já lembrou que meu filho ainda não chegou, mas ele vai estar bem, está protegido. E foca na sua intenção de se conectar com o Pai. E aí ele sugere, o que é muito bom, faça uma imagem mental, se veja naquele lugar maravilhoso que você gosta. Pode ser uma praia, pode ser uma mata. A natureza, ela vibra essa energia, né, que nos equilibra, nos harmoniza. Então, busca um pôr do sol, busca um nascer do sol, aquilo que te traz mais paz. Então, imaginemos Jesus a aproximar-se. Muitas preces que nós fazemos né, nos trabalhos em grupo, a gente fala assim no Evangelho no Lar, olha, Jesus está se aproximando. E veja, mentalmente, a imagem do Mestre. A maneira como iremos visualizá-lo na tela mental há de variar de acordo com a nossa concepção, nossa maneira de ser. Se você me permite, caro leitor, sugiro postura semelhante ao que ocorre na Igreja Santo Egídio, em Roma, onde há uma comunidade de pessoas dispostas a trabalhar com Jesus. Isso aqui é sensacional. Essas pessoas dedicam suas vidas ao esforço em favor dos carentes. Nela há extraordinária imagem do Cristo. Então, se a gente não vai cultuar imagens, mas mentalmente a gente pode trazer a imagem de Jesus para a gente poder se concentrar e se conectar. Aqui ele dá a sugestão dessa imagem. Essa imagem do Cristo é um Cristo diferente, um Cristo sem braços. Simbolismo perfeito. Significa que Jesus confia em nós para realizar sua obra de redenção na humanidade. Imperioso sejamos os braços e as mãos de Jesus. Tá? É fundamental que nós sejamos as mãos, os braços para o trabalho de Jesus. O Mestre é a luz que ilumina o mundo. Compete-nos conduzir o luzeiro celeste aos carentes, trabalhando no campo da solidariedade. Sem os cristãos de boa vontade dispostos a arregaçar as mangas para servir em nome do Cristo, como seus braços e mãos em ação, jamais o Evangelho se estenderá sobre o mundo. Por isso Jesus dizia que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. São poucos os trabalhadores, são aqueles realmente dispostos a serem os braços e as mãos do Cristo aqui na terra. Então essa imagem, ela é de um simbolismo, de uma força, né? É uma potência, uma proposta para nós, é um convite grandioso, de uma lucidez, quem fez essa imagem, para dizer que Cristo está aqui. Se a gente trabalhar em seu nome, estaremos trabalhando para Ele e com Ele. Quando estivermos distraídos das finalidades da existência humana, mergulhados no imediatismo terrestre, um marca-passo na jornada evolutiva, detenhamo-nos por instantes.
Simonetti já usou em outros capítulos essas expressões, imediatismo terrestre e marca-passo na jornada evolutiva. Só para dar uma relembrada, né? O imediatismo terrestre é a gente viver o dia a dia aqui servindo a matéria, tá? Cuidando dos aspectos materiais, é trabalhar para ter dinheiro, para alimentar, e cuidar do corpo, e esquecendo dos aspectos espirituais, principalmente desconectados com a nossa essência divina, com o nosso, né, conosco, com o ser imortal que nós somos. E esse marca-passo é estar marchando no mesmo lugar, sem conseguir evoluir, sem conseguir caminhar avante, né, ir avante nessa jornada evolutiva. Então, nesse momento, coloquemos em nossa tela mental a figura de Cristo sem os braços, esperando por nós, e haveremos de vencer a comprometedora inércia para fazermos das nossas mãos do Mestre, a distribuir bênçãos ao redor de nossos passos. Então ele vai falar, vamos sair dessa inércia, estamos aqui parados, sem fazer nada, e tantos à nossa volta precisando de nós. Servir em nome de Jesus será sempre a postura ideal, o melhor culto, a melhor reverência para a comunhão autêntica com a espiritualidade, em condições ideais para recebermos as bênçãos de Deus. Esse é o chamado, servir a Jesus, ser instrumento dele no trabalho que continua aqui entre nós. Jesus continua, jamais se afastou. Ele está presente, é o governador deste orbe, ele acompanha a nossa vida de pertinho. Ele sabe o que sentimos e o que pensamos. Ele, Deus, lembra que ele falou? Estão em comunhão, são um. Ele era o representante de Deus na terra. E ele continua representando o nosso Criador, estando conosco, vibrando por nós. E ele escolheu o Brasil já há bastante tempo para ser a pátria do Evangelho. Então, nós temos um trabalho enorme a fazer. Nós somos chamados e, neste instante, nós somos os trabalhadores da última hora. Vamos sair dessa inércia, dessa paralisia, desse estado de simplesmente um abandono de si mesmo, um abandono. Eu falei disso no último capítulo, né? Uma coisa é você se entregar de corpo e alma ao trabalho no bem, ao serviço com Jesus. Outra coisa é você se abandonar, é você não entrar nem em contato com você mesmo, com a sua essência divina. Então, essa entrega, o abandono tem que ser das coisas materiais, desse imediatismo material terrestre, da busca pelas sensações, dos prazeres. Esse é o abandono que a gente deve fazer para nos entregarmos e sermos os instrumentos de Deus, os braços e as mãos de Jesus, aqui na terra, para a promoção do bem de todos. Quanto mais o bem eu faço, mais o bem eu sinto. E já está comprovado que a felicidade está quando eu faço o meu próximo feliz, quando eu pratico o bem. Então, esse é o nosso convite. Sejamos, a partir de agora, se já não estamos, né, trabalhando para Jesus, se estamos agora numa inércia, vamos sair dessa inércia e vamos colocar a serviço do Mestre. Um ótimo dia, muita paz e até o nosso próximo encontro.